Será que uma ação ou fundo imobiliário pode falir? E você sabe o que acontece com o seu dinheiro caso um fundo imobiliário onde você investiu decrete a falência? Ou ainda, você sabe o que fazer numa situação como essa? E se acontecer a mesma coisa com uma empresa que você comprou ações? E aí, quem está se preparando para se tornar um investidor de sucesso, assim como você, precisa saber o que acontece com o seu dinheiro em situações como essa e quais são as opções em momentos difíceis também. Afinal, quem diz para você que a vida é só flores é o dono da floricultura, porque ele está vendendo o produto dele. Na vida real, existem os bons e os maus momentos, os previsíveis e os imprevisíveis. Hoje você vai saber exatamente sobre essas duas situações, e eu já vou adiantando que as duas situações com ações e fundos imobiliários são bem diferentes, e é por isso que você tem que ver e entender cada uma delas. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Eu me chamo Lucas Ruffini e ao longo dos últimos anos já ajudei milhares de pessoas a investirem e conquistarem sua sonhada liberdade financeira. Se você quiser ficar mais perto da sua liberdade financeira, fica aqui nesse vídeo até o final e se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Investir é uma arte que requer mais do que dom, exige esforço, disciplina e dedicação. Via de regra, enriquecer não depende da sorte, a não ser que você faça parte dos 700 ganhadores da Mega Sena que já tiveram alguma chance de ganhar aquela bolada alguma vez na história. São poucas pessoas, né? Eu pesquisei esse dado antes de fazer esse vídeo pra vocês. Até hoje, em toda a história da Mega Sena, só 700 pessoas ganharam. E dessas pessoas, tem aqueles que perdem tudo, simplesmente gastam tudo rapidinho. Óbvio, nenhum deles tá inscrito aqui no nosso canal, né? Se estivessem aqui, eu duvido que isso aconteceria. Mas se você não é desse seleto grupo, assim como eu, esse vídeo aqui vai te trazer uma informação muito valiosa. Todo mundo aqui já ouviu falar de pessoas que ficaram ricas da noite pro dia com o investimento, mas também já ouviram falar de pessoas que ficaram totalmente quebradas da noite para o dia com investimentos. Isso acontece com investidores iniciantes que investem tudo numa mesma ação e, por exemplo, a empresa vem a quebrar, implode de dentro para fora e os investidores que não tiveram esse patrimônio acabam perdendo tudo. Isso acontece principalmente no caso de investidores iniciantes que investem tudo numa ação só, ou melhor, apostam em uma ação só. Isso está totalmente errado, mas eu vou te dizer o que acontece nesse caso. Na verdade, primeiro eu vou falar sobre investimentos um pouco mais conservadores, muito procurados por diversas boas razões, que são os fundos imobiliários. Estamos falando dos FIIs, que pagam aqueles lindos e maravilhosos dividendos mensais. Apesar de tanto os fundos imobiliários quanto as ações fazerem parte da renda variável, eles são essencialmente diferentes. Fundo imobiliário pode quebrar também? Sim, pode, mas com certeza é muito mais improvável. No caso das ações, basta que saia alguma notícia de fraude, como aconteceu recentemente com as lojas americanas, que a cotação dessas ações pode derreter, porque grande parte do valor das ações está no futuro, está nos números que aquela empresa diz possuir. Já no caso dos fundos imobiliários, isso é muito mais difícil, porque eles possuem uma garantia muito mais palpável, se é que você me entende, principalmente no caso dos fundos de imóveis, os fundos de tijolo. Se a maioria dos fundos administram em grande parte imóveis que já existem e estão locados na sua maioria das vezes, na pior das hipóteses, se tudo der errado e não houver mais locadores, o fundo pode vender esses imóveis e vai retornar parte do seu patrimônio para os seus cotistas. É claro que isso não aconteceria da noite para o dia, mas funciona como se fosse uma trava de segurança para a maior parte do dinheiro que o investidor vai colocar em fundos imobiliários. No caso das ações, como as empresas podem se endividar absurdamente, por mais que elas tenham também o seu patrimônio ali, muitas vezes a dívida já é muito maior do que o patrimônio e é por isso que elas podem ir literalmente a zero. Quer dizer então que é muito melhor a gente investir em fundos imobiliários do que em ações? Claro que não, mas eles são bem diferentes. As ações são sim mais voláteis e são sim um pouco mais arriscadas. Porém, quando você faz boas escolhas ou tem uma plataforma de indicações de investimento segura para te fazer essas recomendações, fica muito mais tranquilo também. É o trabalho que a gente faz no Simpla Club, onde basta que você entre na nossa plataforma para receber as melhores recomendações de ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior que existem no Brasil e no mundo. É só entrar lá e seguir os nossos rankings para investir e obter o máximo de rentabilidade com segurança gastando 10 minutinhos por mês. Se você ainda não conhece a nossa plataforma, eu vou deixar o link aqui em cima para você testar ou aqui embaixo na descrição. É só clicar nesse link para poder testar por 7 dias. Já que nós falamos de falência, outra coisa que é muito importante que se entenda é que não é porque o valor da cota diminuiu que o fundo imobiliário está mal das pernas. Ou se o fundo está precisando de mais dinheiro e faz uma subscrição, não necessariamente
significa que você precisa arrancar os cabelos. Se você não sabe o que é uma subscrição, deixa eu te explicar. É quando o fundo quer mais dinheiro, ele vai emitir novas cotas que são oferecidas normalmente preferencialmente a um preço um pouco menor para quem já é cotista. Depois disso, a opção de adquirir as cotas daquele fundo vão ser abertas a todo mundo a um preço um pouquinho mais alto. Mas é importante que essa subscrição tenha um propósito, por exemplo, seja feita para aproveitar uma oportunidade de mercado, de adquirir um novo imóvel e que ele irá fazer parte da lista de imóveis daquele fundo. Aqui eu estou falando mais voltado para fundos de tijolo, mas na verdade existem outros 3 tipos de fundo imobiliário e aqueles que são híbridos. Se quiser que eu explique um pouco mais sobre esses fundos, coloca aqui embaixo nos comentários, quero saber mais sobre fundos imobiliários, que a gente grava esse vídeo para você. Já no caso dos fundos imobiliários de papel, eles estão sim sujeitos a uma maior volatilidade e risco do mercado, porque nesse caso eles já não estão diretamente ligados a uma garantia de imóveis reais, não necessariamente. Fundos de papel são majoritariamente compradores de dívidas, então dependendo dessa carteira de dívidas, ele pode sim ser muito arriscado, apesar de terem excelentes fundos de papel que nós recomendamos lá no Simpla Club. Agora, uma coisa que você tem que ficar ligado é o seguinte, mesmo nos fundos de tijolo, é inteligente analisar qual é o segmento que atuam os inquilinos daquele fundo, conhecer quais são os inquilinos para saber se eles também são seguros. Porque, por exemplo, no caso de um fundo que tem alguns dos seus imóveis ou a maior parte deles alugados para uma única empresa e essa empresa vier a quebrar ou ter algum grande problema, como no caso das Americanas, isso pode dar um grande problema para o fundo também. As Americanas não quebraram, pelo menos ainda não. A marca está no mercado funcionando normalmente, mas como eles tiveram todos esses problemas, eles vão ter que reformular várias coisas, uma coisinha aqui, outra ali, e é bem provável que ela feche algumas lojas, alguns centros de distribuições que são galpões logísticos. Isso vai aumentar a vacância do fundo e pelo menos por algum tempo pode prejudicar a sua rentabilidade. A melhor opção para quem quer investir em fundos imobiliários é sempre pulverizar o risco, diversificando dessa forma que eu falei aí em cima, comprando vários imóveis de vários inquilinos diferentes. Se um fundo imobiliário tem lá, por exemplo, 30 inquilinos diferentes, se um deles quebrar, os outros 29 vão estar pagando normalmente, então você vai sofrer muito menos. Aí logo a gestão do fundo vai buscar resolver esse problema para conseguir normalizar os seus pagamentos. Agora vamos falar um pouco mais sobre a dinâmica das ações. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que se você compra ações ou faz investimentos baseados no que sai na televisão ou na internet, você vai sofrer de um problema muito grave chamado delay financeiro. Isso porque quando uma informação de determinada ação ou investimento sai no Jornal Nacional ou nas redes sociais que você acompanha, a verdade é que existe uma probabilidade gigantesca daquela ação já ter subido o que ela tinha que subir ou caído o que ela tinha que cair, pelo menos por um tempo. Aí você vai lá todo feliz porque viu no jornal o apresentador dizendo que a empresa X de petróleo subiram 20% em um mês, pega lá seus 10 mil reais e coloca naquela empresa. No mês seguinte, você vai ver que esses 10 mil reais talvez já estejam valendo muito menos do que isso. Por quê? Você comprou no momento errado. Existem as empresas certas e os momentos certos para você comprar. E é por isso que o trabalho, por exemplo, do Simpla Club é tão importante, para dizer exatamente para você, investidor, qual a melhor hora para você investir em cada tipo de investimento. Mas digamos que você esteja vendo esse vídeo porque você já passou por isso, comprou uma ação ou um fundo imobiliário que não devia, ele caiu e agora você está vivendo aquele nervosismo, angústia de não saber o que fazer. E eu sei como é perder dinheiro, eu sei que você fica realmente desorientado. A resposta dessa questão é um famoso depende. Na verdade, o ideal seria um depende muito. Isso porque nesse caso você só tem duas opções. Ou você tira o dinheiro de lá vendendo o ativo que você comprou, ou você deixa lá. Simples, né? Só que não. É exatamente aí que entra o depende. Eu vou te falar quais são essas duas opções e quando você tem que utilizar cada uma delas. Para decidir se você vai vender, vai depender não só do tipo de ação e da empresa da qual são aquelas ações e da conjuntura do mercado atual para saber decidir se é a melhor opção. Porque basicamente o que você pode fazer é vender as ações, pegar de volta pelo menos uma parte do que foi perdido e aceitar o prejuízo. Só que depois disso, você vai ter esse dinheiro para você reinvestir nas ações corretas, seguindo uma boa indicação, por exemplo, do Simpla Club. E aqui é legal porque por mais que você tenha certo prejuízo ali, pelo menos você vai ter parado de ter esse prejuízo e vai colocar o seu dinheiro em um lugar melhor que tem uma possibilidade de retornar esse lucro para você muito maior do que deixando naquela empresa que você já identificou que é ruim. Ou melhor ainda, se a sua carteira foi toda mal montada, é você pegar esse dinheiro de volta e aí sim diversificar, colocando uma parte em renda fixa, tesouro direto, CDB, LCI, LCA e outra parte diversificada em renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs.
ETFs. Para saber a proporção de quanto por cento deve colocar em cada tipo de investimento, em cada classe de ativo, vai depender do valor que você possui, da finalidade que você tem para esse dinheiro e do seu perfil de investidor. Se você não sabe qual que é o seu perfil e quer aprender como diversificar melhor sua carteira, sugiro que você assista esse vídeo que eu vou deixar aqui para você, depois que acabar o vídeo atual. Sendo assim, você vai vender aquela ação ou fundo imobiliário mesmo no prejuízo quando você identificar que tomou uma decisão ruim e que tem outras melhores decisões para você fazer com aquele dinheiro, mesmo que precise aceitar aquele prejuízo no primeiro momento, mas depois vai recuperar com outros investimentos. Dinheiro não tem carimbo. Eu vejo muita gente que fica mantendo aquela ação ali por muitos e muitos anos, já tomando prejuízo, já sabendo que fez uma escolha errada, achando que aquilo ali vai se recuperar. Não vai e não faz diferença. O importante é que você recupere esse dinheiro de outras formas, seja com seu trabalho ou com outros investimentos mais assertivos. Na maioria das vezes, quando você fez uma decisão errada, sem uma análise bem feita ou uma boa recomendação, essa vai ser a opção ideal. Vende tudo e arruma a casa. Assim você ganha mais dinheiro no longo prazo. A segunda opção, então, como eu disse, seria você deixar o seu dinheiro lá e esperar a empresa, a ação ou fundo imobiliário se recuperar. Porém, por mais que a gente fale de investimento de longo prazo, isso pode se tornar um longuíssimo prazo e o seu prejuízo só aumentar. Afinal, você não tem uma data prevista e vai precisar ficar sempre acompanhando aquela ação, naquela aflição diária de saber como está o gráfico, sabendo que você está perdendo dinheiro. Essa dor de cabeça muitas vezes é um prejuízo até maior do que o financeiro que você teve ali naquela operação. Quem está esperando a Oi BR se recuperar, por exemplo, já tem 10 anos que está nisso daí, vendo só o seu dinheiro derreter cada vez mais. É por isso que eu vou repetir. Para investir é preciso conhecimento e informação. Por isso, quem investe em ações também precisa definitivamente diversificar e nunca colocar todo o seu dinheiro em apenas uma empresa ou projeto. Diversifique sempre. Existem coisas que mudam periodicamente, como o valor das ações, a taxa de juros, a inflação e por aí vai. Mas existem alguns princípios que não mudam, independente do tempo que se passar. E esses são os princípios da riqueza, um método de investimentos que realmente funciona ao longo dos anos. Como, por exemplo, o método ISIS, que a gente ensina no Eu Investidor e utilizamos nas nossas plataformas como, por exemplo, no Simpla Club. A diversificação é uma das principais bases desse método, que é o que traz a segurança. Lembrando que risco e retorno são duas coisas que andam de mãozinhas dadas e que fazem parte do mundo dos investimentos. Agora que você já entendeu exatamente o que fazer, seja se você está tendo prejuízo em algum investimento que você fez, ou mesmo queira começar os seus investimentos agora da forma certa para diminuir os riscos disso acontecer, sugiro que você entre aqui mesmo, hoje mesmo, no Simpla Club. É lá que você vai ter as recomendações das melhores ações, fundos imobiliários, ETFs, stocks, rates e ainda renda fixa para você investir. Tudo isso de forma muito simples e rápida para facilitar a sua vida. Com 10 minutinhos por mês, você já cuida dos seus investimentos. Espero que você tenha entendido melhor essa dinâmica, meu caro rico mortal, e saiba tomar a melhor decisão. Comenta aqui embaixo se as informações desse vídeo te ajudaram e se ficou alguma dúvida, coloca aqui também que a gente vai te ajudar. Aproveita e confere aí se já está inscrito no nosso canal, porque a maioria das pessoas que assistem esses vídeos aqui ainda não estão. E isso vai te ajudar a ter cada vez mais conhecimento e mais informações a respeito do seu dinheiro e do mercado financeiro. Aproveita e compartilha esse vídeo também com aquele amigo seu que está sempre te falando que está tomando prejuízo ali nas açõezinhas dos investimentos que ele faz, porque isso pode ajudar bastante. E se você quer continuar aprendendo comigo, em alguns segundos você vai ter a opção de assistir um vídeo onde eu te mostro os melhores investimentos para esse ano. Se quer saber quais são, é só apertar e assistir. Mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima!